Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel. Tânia do dia 10 de Adar, segunda metade do capítulo 32, que fala principalmente sobre como usar as meditações espiritualizantes, aquelas meditações que vão nos aproximar a Deus, o nosso Criador, como usar elas também para cumprir o mandamento e a vontade de Deus de que estejamos em total paz e união com demais pessoas. É muito fácil a pessoa se sentir espiritual e amar o seu Criador, e temer o seu Criador. Mas outras pessoas, você enxerga os seus defeitos de forma muito mais aguda do que sente os defeitos próprios. Então é necessário se refinar ao ponto de considerar não só o meu corpo, mas o corpo do outro também como a parte secundária, e as almas de ambos como a parte principal. A alma como potencial benigno. Então enxergar no outro sempre o seu potencial bom e não deixar gerar uma reação negativa ao avistar um comportamento negativo imediato. Ele pode ser corrigido depois. Agora vem aqui uma contestação. O Rebbe contrasta esse argumento de ontem com o Talmud, que aparentemente diz o contrário. Pergunta ao Rebbe, mas está escrito no Talmud, na Gemara, que quem enxerga o seu semelhante que está pecando, transgredindo proibições, existe uma mitzvah? A ordem divina é odiá-lo, inclusive denunciar para o seu mestre e também odiá-lo. Então, o que Deus quer? Que vamos amar o próximo como a nós mesmos e sempre justificar qualquer situação, ou que teremos ódio do próximo quando ele é pego pecando. Então, o Rebbe começa a refinar aqui esse ditado do Talmud. Número 1. Quando é que tem que odiar? Quando é o seu semelhante. Semelhante no nível de conhecimento de Torá, semelhante no nível da prática das mitzvot. E, inclusive, a Torá diz: não manterás rancor e ódio do seu semelhante no teu coração. Em vez disso, reprime ele, para não deixar a carga do pecado contigo. Então o Rebbe repete isso aqui também. Quando é que vai ter ódio de alguém? Uma pessoa que era igual a ti em conhecimento, igual a ti na prática, na dedicação, e você já tentou tirar o ódio a partir da reprimenda, você chamou a atenção dele de uma maneira delicada, de uma maneira que não desperta reações negativas, ou reações de querer justamente fazer o contrário, reação de revolta. E apesar disso, ele não se arrependeu e não deixou de continuar a fazer o mesmo pecado múltiplas vezes. A pessoa então abriu uma tendência de pecado viciosa e não quer sair disso. Por mais que você chame a atenção de maneira delicada e sem ofendê-lo e sem que seja em público. Falando de reprimenda, faz parte da mitzvah de amar o outro, é cuidar que ele esteja no caminho certo. Mas como é que tem que ser feito? Uma vez, não lembro exatamente quem foi que disse, mas o ensinamento é exatamente esse. Que uma reprimenda tem que ser que nem uma vacina. Primeiro, tem que esterilizar as mãos, esterilizar a agulha. Tem que cuidar que não haja ali nenhuma bactéria maligna, que não haja ali o remédio que esteja na medida certa, não demais, e que não seja um remédio intenso demais que pode fazer um estrago mais do que curar. Depois de tudo estar perfeitamente equilibrado, aplicar com cuidado a vacina. Assim também uma reprimenda, a pessoa deve cuidar que não vai ofender o outro, que não vai rebaixar o outro, que não vai deixar o outro sentindo diminuído, ou que o outro sinta que você está se pensando melhor do que ele. Tem que deixar a mensagem apenas exclusivamente que a coisa certa deveria ser tal coisa, e não aquilo que está sendo feito. E a preocupação sincera com o bem-estar do outro como parte do todo, e que deixe de praticar atos prejudiciais para ele mesmo e para o mundo. E quando foi feita uma reprimenda de maneira certa, a mitzvah é repetir, e não funcionou, a mitzvah é repetir múltiplas vezes. Só está isento de deixar de repetir, de chamar a atenção quando você vai sofrer agressão por causa disso.
nem que seja 100 vezes. Então, a mitzvah de reprimenda é uma mitzvah realmente difícil de se cumprir na sua plenitude e representa que a nossa preocupação com o outro é constante. E por mais que ele seja teimoso, nós devemos continuar se preocupando com ele. Se Deus te mostra uma situação, é sinal que você tem a ver com isso. Aí entra outros pensamentos. Se você vê alguma coisa, é sinal que você tem alguma coisa a ver com aquilo. Você também não está, se mostra o pecado do outro, porque você também não está completamente fora do contexto desse pecado. Pode ser que de maneira mais sutil, mas só depara com uma coisa ruim alguém que tem um pouco dessa maldade dentro dele também. Então, uma forma de se tornar humilde também a partir disso. Então, o ódio esse vem depois da pessoa tentar múltiplas vezes fazer uma reprimenda sincera para o outro e não funciona. E ele continua pecando. Ele era uma pessoa com o mesmo grau dele, não um ignorante, incapaz de entender a gravidade. Não uma pessoa viciada em liberalismo, que não era tão religioso quanto ele. Esse já nasceu, já foi criado com um vício errado, e a tentação dele está além do teu entendimento. Não está do mesmo grau que você, por isso você não tem direito de odiá-lo. Quando é a mesma criação, de ensinamento e devoção, e apesar disso, e de todo o esforço de reprimenda, ele não voltou, aí tem a abertura de ter o ódio dele. E na verdade, a gente vai explicar que o ódio não é da pessoa, o ódio é da atitude. Mas quem não é o seu semelhante, não é seu amigo próximo a ele, então não tem abertura para chamar a atenção dele. E enxergar ele agindo não consiste um consentimento. Sobre isso falou Hillel, o ancião seja dos alunos de Aaron, o sumo sacerdote sobre o qual estudamos na posição do Chumash desses dias. Aaron amava a paz e corria atrás da paz. Buscava sempre a paz igual entre pessoas que brigavam e casais que brigavam. Amava as criaturas e aproximava para a Torá. Por que usa o termo amava as criaturas? Para dizer que mesmo quem estava afastado de conhecer a lei divina, afastado de servir a Deus, e sua única qualidade era que era criatura, porque não fez nenhuma conquista própria. Então não era um tzadik, não era um hacham, um sábio, era uma criatura. Do jeito que Deus criou ele, assim ele estava se comportando. Mesmo esses aí precisam ser puxados com cordas grossas, com cabos grossos de amor. Aqui vem o caminho do Hassidut, que se você faz uma reprimenda e não funciona, o defeito não está no outro, e sim que as tuas palavras não saíram suficiente do fundo do coração. Tem esse ditado que diz que palavras que saem do fundo do coração penetram no fundo do coração. Então, se uma reprimenda não funciona, quer dizer que não foi feita com sinceridade suficiente, não foi feita com empatia, se importando de verdade com o outro. Então ele não se mexeu, porque não foi feito, não foi carregado com um sentimento suficiente intenso para que transforma o outro. Quando alguém ama o outro de verdade, sua reprimenda é ouvida, ele é escutada. E o amor reflete no coração do outro como um espelho. Quando o amado vem e te fala uma verdade, você sente que é para o teu bem, essa é a educação verdadeira, que penetra. E se não penetrou, porque você vê que ele continua pecando, sinal que alguma coisa aqui está errada em ti, você ainda não fez todo o seu papel de educador ou de amigo. E mesmo que a pessoa é apenas somente uma criatura, não fez nenhuma conquista espiritual, ele é exatamente como Deus criou ele, com todos os seus instintos descontrolados, tem que puxá-lo com cabos de amor, porque talvez com esse esforço ele poderá aproximá-lo e reforçar seu conhecimento de Torá e seu esforço no serviço a Deus. Então vai estar aperfeiçoando o mundo de Deus com isso. Ou seja, tem que dedicar uns minutos para meditar nas pessoas que você menos gosta e menos aprova, despertar um amor no teu coração para com eles, porque sem isso não adianta falar nenhuma palavra para eles. Então, antes de falar um salmo pelo estado espiritual do pecador, o que adianta você ir lá chamar a atenção dele? Você se importa com ele? Ou se importa com o meu ego que vai se isentar do mandamento de fazer uma reprimenda? Você vê um pecado?
reza para Deus ajudar o outro a sair do buraco onde ele está se metendo. Que seja sincero. E depois poderá talvez funcionar a tua reprimenda. E de qualquer maneira, mesmo que a pessoa não se convença em nada, não se aproxime a servir a Deus, o esforço em gerar um amor para o outro é uma mitzvah. A pessoa não está perdendo tempo. Vai ganhar a recompensa do mandamento de amar o semelhante como a ti mesmo. Então essa é a atitude diante de pecadores de grau baixo, que são chamados que nem criaturas apenas. E mesmo aqueles que estão em grau próximo ao dele, ao teu grau, e você chamou a atenção e não largaram os seus pecados, que tem realmente uma mitzvah de odiar eles, diz o Rebbe que a mitzvah não é de odiar a pessoa, tem uma mitzvah de amar eles também. Como é que eu vou amar eles de verdade e eu ter ódio deles de verdade? Aqui voltamos ao recurso que aprendemos no capítulo anterior, que a pessoa na verdade não é uma pessoa só, são duas pessoas dentro dele. Vai ter lá um amor verdadeiro e um ódio verdadeiro. Vai ter um ódio intenso, completo pelo lado mal daquela pessoa, para a alma animalesca dele que leva ele para se infectar e se contaminar com pecados viciosos. Para esse lado tem um ódio, para a tendência maldosa da pessoa. E tem um amor intenso pelo lado bom que está ali, a alma divina, a centelha divina. Ele sabe que essa pessoa tem o potencial de sentir a presença divina na vida dele e no mundo. E essa centelha divina é quem faz da vida para sua alma divina, para a alma divina desse pecador. E essa alma divina nós temos apenas muito pena dela, sentimos dor por ela, estar tão exilada num corpo pecador como esse. Então, justamente o amor à alma divina do outro vai gerar um ódio para o algoz dela, para a alma animal que prende ela nesse corpo e obriga ela a participar desses pecados. E por isso, vais rezar sobre a alma divina do outro, que está sendo avistado no pecado, pedir para Deus ter misericórdia dele, ter misericórdia da alma divina dele que está tão exilada, tão captiva dentro da tendência maldosa, impura, que tomou conta na pessoa e torna a pessoa perversa naquele momento. E sentir pena, piedade de um coitado é uma situação que remove o ódio e desperta o amor. Claro, continua tendo aqui ódio para o lado mal dele. Mas se olhar o outro como um todo, vai cada vez mais valorizar sua alma divina, vai cada vez mais ter piedade e pena da situação deplorável que ela está, e vai sentir cada vez um amor mais intenso a ela. Acaba que você viu o outro pecando, e isso te levou a ter mais amor ao próximo como a ti mesmo, mais amor ao próximo do que antes, porque você tem piedade, você sente o dor pela lacuna que o outro está tendo, pelo mal-estar que ele está passando. E se Deus te mostra uma coisa, é para você fazer uma coisa com essa visão, não apenas para passar adiante e seguir a tua própria vida. No mínimo no pensamento, aquilo deve te fazer um impacto benigno. E se você usar o outro como instrumento para alguma mitzvah, nem que seja para a mitzvah de amar ele como a si mesmo, de alguma maneira vai refinar ele também. Porque ele está sendo parte de um contexto benigno, parte de um contexto que gera prazer em Deus. Como explicamos, é uma coisa eterna ao lado do benigno. O lado maldoso é passageiro. Justamente por isso que ele não mereceria ter nossa atenção. O lado benigno é eterno, e você, mesmo que seja, não possa influenciar a pessoa, mas em tua cabeça você transforma ele num componente de uma mitzvah, por exemplo, a mitzvah de amar o próximo, você está usando ele como um tefilino. Nem tem que colocar tefilino na cabeça, tem que ter o amor ao outro no teu coração, e o outro é um instrumento de mitzvah naquele momento. Então é obviamente que aquilo refina o outro também e eleva ele. E para terminar o capítulo, aquilo que o rei David falou: eu tenho um ódio completo por algumas pessoas. Ele falou lá: eu odiei eles, eu tive ódio completo contra eles. Se tornaram meus oponentes mortais. Sobre quem ele estava falando? Você tem que ter amor junto com ódio. Sobre Minim e Epicoisim. São alguns tipos de convicções ideológicas ateias que não acreditam que
contesta a existência do Criador, ou contesta a veracidade da Torá, ou a veracidade da profecia de Moshe Rabbeinu, que esses aí se retiram totalmente do domínio da santidade. Eles não têm uma herança, uma posição na revelação divina do Deus de Israel, como fala o Talmud no capítulo 16, Tratado de Shabbat. Então, esses ateus e negadores da fé, sim, o ódio contra eles é completo, porque o lado bom deles, como explicamos no capítulo 11, são pessoas que não se arrependem nunca. Falamos lá no capítulo 11 alguns graus de perversos. Quem se arrepende de vez em quando tem um lado bom dentro dele, esse lado bom tem que ser amado e temos que ter piedade dele. Mas aquele que não se arrepende nunca, porque ele está mergulhado numa convicção de que aquilo que nós falamos que é santo e certo e verídico e vivo e eterno, para ele está convicto que não existe, e que nós que estamos errados. Então, o lado bom dele não está mais dentro do corpo dele, está pairando por cima. E sobre isso o rei Davi diz que ele tem ódio completo daquilo que restou dentro daquele corpo, depois dele conseguir expulsar a sensibilidade para questões divinas de dentro dele. Até aqui o capítulo 32.